resolução de questões, tá? Para melhor fixar esse conteúdo aí para vocês, tá? Olha só o primeiro exemplo que nós temos aqui. Em um restaurante, há 5 tipos de salada, tá? Então nós temos 5 tipos de salada, 4 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras podemos fazer uma refeição composta por uma salada e um prato quente e uma sobremesa, tá bom? Então nós temos que fazer essa análise aqui, tá? Então eu vou ter que escolher, olha só, olha como que nós vamos fazer. Um prato quente, tá? Vou ter que escolher também uma salada e uma sobremesa, tá? Então essa vai ser a montagem da minha refeição. Vamos lá então, olha só. Quantas maneiras eu tenho para escolher o tipo de prato quente? O tipo de prato quente são 4 maneiras, 4 possibilidades, tá? Então tem um total de 4. Aqui, saladas, 5 tipos de saladas, então vai ter lá 5, eu posso escolher qualquer uma, então um total de 5. E quantos tipos de sobremesa? 3. Como eu vou montar meu prato, vai ser o seguinte, a minha refeição vai ser o seguinte, um prato quente e uma salada e uma sobremesa. A ideia do conectivo e é multiplicação, tá? É o princípio multiplicativo. Então é somente multiplicar isso aqui. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 3, 60. Então, de quantas maneiras eu posso montar essa refeição? 60 maneiras, tá? Agora nós vamos passar para o exemplo 2, tá? Olha só o exemplo 2, o que fala no exemplo 2 ali. Nós temos o seguinte, aqui no exemplo 2, nós vamos trabalhar com alguns algarismos. Olha só, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aí olha só, na letra A fala o seguinte, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Vamos parar um pouquinho para pensar, tá? Se são números de 3 algarismos, logo eu vou ter que ter a casa das centenas, dezenas e unidades, tá? Vamos lá então. Resolvendo aqui, observe que qual é o total, a quantidade total de algarismos que eu tenho aqui? Um total, então, de 8 algarismos, tá? Um total de 8 algarismos. Só que, vamos analisar as possíveis escolhas aqui. Na casa das centenas, você não pode começar com 0. Não tem o número 0,70, tá? Não tem como ter a casa das centenas começando com 0. Então, teoricamente, logicamente, o número 0, o algarismo 0, eu não posso começar para formar esse número aqui. Se eu não posso começar com o algarismo 0, vai sobrar 7 possibilidades, 7 maneiras de escolhas que eu tenho. Então aqui eu tenho um total de 7, tá? Agora eu vou escolher centenas e dezenas. Quando eu escolher para as dezenas, tá? Eu posso ter um número, por exemplo, 102. Aí o 0 agora já pode fazer parte das dezenas. Eu não poderia fazer parte das centenas, tá? Então agora nós temos um total, novamente, de 8 possíveis maneiras de escolha. Eu tenho 8 algarismos para mim escolher. Eu tenho um total de 8, tá? Observação, tá? Antes da gente continuar aqui. Aqui na questão, ele não falou que tem que ser algarismos distintos. Então você pode ter um número assim, ó, 111. Você pode ter um número 222, tá? Não falou que tem que ser distinto. Então por isso que eu estou fazendo essa análise dessa maneira, tá? Então vamos lá. Na casa das unidades, também eu posso ter o número, por exemplo, 210. Tá? Observe que na casa das unidades eu posso ter o 0. Tá? Então aqui um total de 8 possibilidades, 8 maneiras. Como é multiplicativo, o princípio multiplicativo, tá? É somente nós multiplicarmos esse resultado aqui, fazer essa multiplicação. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 7, vamos fazer a multiplicação aqui rapidinho. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 6, 42 e 2, 44. Então, o total, se eu fosse fazer à mão mesmo, escrever todos os números, eu teria um total de 448 números, tá? Que eu poderia formar com esses algarismos aqui, tá bom? Agora vamos analisar a letra B. Olha só o que fala na letra B.
quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Opa, você falou distintos, eu não posso repetir o número, tá? Não posso ter um número assim, por exemplo, 220. Por que eu não posso ter? Porque eu repeti o 2, aí não é distinto, tá? Então vamos analisar aqui então nossas possibilidades. Se são de 3 algarismos, tá? Então se são de 3 algarismos, eu vou ter a casa das centenas, dezenas, unidades, tá? A mesma ideia. Você não pode começar a casa das centenas, o número, começando com 0. Não pode, tá? Então vamos supor, você vai ter então um total de 7 escolhas possíveis, tá? Então um total aqui de 7. Para a casa das dezenas, você pode ter o algarismo 0, tá? Porém, você tem que fazer a seguinte análise. Falou que é distinto. Você já escolheu um número para aqui. Vamos supor que você escolheu o número 1 para a casa das centenas. Esse número 1 ele não pode ser escolhido aqui na casa das dezenas. Então, sobrou agora, novamente, 7 possibilidades. Tá? Mas você vai questionar o seguinte. Mas 7 foi na primeira. Mas na primeira nós tínhamos a restrição do 0. Agora o 0 voltou como possibilidade. Então aqui eu tenho um total de 7. Agora vamos supor que eu escolhi na casa das dezenas o número 2, o algarismo 2. Sobrou então para a casa das unidades um total de 6. Tá? Então sobrou um total de 6. Então vamos fazer isso aqui. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 6. Olha só, 6 vezes 9, 54, vão 5, 6 vezes 4, 24, e 5, 29. Então, um total, de 294 números que poderia formar com os algarismos distintos, tá bom? Os algarismos distintos. Vamos agora passar para o exemplo 3, tá? Olha só o exemplo 3. Nós temos aqui no exemplo 3, usando somente, olha só, somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números, letra A, de 2 algarismos podemos formar? O exemplo ali era de 3. Quantos números de 2 algarismos podemos formar? Aqui eu terei a casa das dezenas e unidades, tá? Então não falou que tem que ser distintos nem nada, então vou considerar como sendo que eu posso repetir esses números. Aqui não tem o número 0, o algarismo 0, então não tem aquela restrição de não poder começar aqui no início com 0. Então para o início aqui, eu tenho 6 maneiras de escolha, 6 possibilidades de escolha, tá? Porque são 6 algarismos. E para as unidades também 6. 6 vezes 6, 36. Então eu posso formar 36 números de 2 algarismos com esses algarismos aqui. Olha só a letra B. Agora eu quero quantos números pares de 2 algarismos podemos formar. Observe que se o número é par, ele vai ter que ser terminado ou em 2, ou em 4, ou em 6 para ele ser par. Então na casa nós teríamos as dezenas e unidades. Eu sei que para a casa das unidades eu só posso ter 3 possíveis escolhas, tá? Então 3 maneiras aqui para escolher. Poderia terminar com 2, com 4 ou 6. Tá? E para a casa das dezenas? Novamente, não falou que tem que ser distintos. Tá? Então eu posso usar essa quantidade total aqui de números, de algarismos. 6 vezes 3, 18. Então eu consigo formar 18 números pares com esses algarismos aqui. Tá bom? Aqui na letra C, quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar, tá? Observe que a ideia é parecida com a letra A, porém a letra A não fez a restrição de ser distinto, tá? Que se é distinto, tá? Nós teríamos o seguinte: dezenas, unidades. Se é distintos, para as casas das dezenas, eu tenho 6 possibilidades de escolha, tá? 6. Porém, se eu já utilizei um número aqui na casa das dezenas, ele não pode repetir aqui. Vamos supor que eu utilizei o número 5. O número 5 não pode aparecer na casa das unidades. Então vai me sobrar 5 possibilidades, tá? Então, 6 vezes 5, 30 números de 2 algarismos distintos podemos formar, tá?
E na letra D, para a gente finalizar esse bloco aqui de resolução de questão, nós temos quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar. É a mesma ideia da letra B. Só que aqui na letra D, tá, eu tenho as dezenas, as unidades, eu vou ter que terminar esse número com o algarismo 1, 3 ou 5. Tá? Então, terminando com 1, 3 ou 5, aqui eu tenho um total de 3 possibilidades. E para a casa das dezenas aqui, não falou que tem que ser distintos, tá? Então eu tenho um total de 6 possibilidades. 6 vezes 3, 18. Tá? Então posso formar 18 números. Então, finalizamos aqui esse bloco de resolução de questões. Até a próxima.